Olá, então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e professor desta que é a disciplina aí do espaço geográfico, né? Vamos dar uma olhada no que temos para esta etapa. Vamos ver aqui, começando então, é a aula de número 2. O objeto de conhecimento é geopolítica, conflitos entre os séculos 19 e 20, parte 2. E o detalhamento, conflitos geopolíticos entre os séculos 19 e 20, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Tudo bem? Vamos lá então para a aula. É isso aí então, gente, vamos falar nessa aula sobre Primeira e Segunda Guerras Mundiais, não é isso? E estamos vendo aqui nessas imagens que foram aí ricamente trabalhadas, lá do preto e branco, né? Elas vão sendo recoloridas aí artificialmente, digitalmente, e daí nós vamos falar sobre essas coisas que aconteceram aí, esses conflitos bélicos, né? Então essas imagens que nós estamos vendo, elas fazem parte aí daquela que foi a chamada Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então foi o primeiro evento que envolveu na mesma guerra, no mesmo conflito, vários países. E essa guerra, como a gente sabe, teve como cenário a Europa, né? Então lá naquela região do continente europeu, nós tivemos ali os principais chamados palcos de guerra, dessa que foi a Primeira Guerra Mundial. Quais são os objetivos dessas guerras, né? Por que esses países entraram em guerra? Por que nós chegamos a um conflito mundial envolvendo aí países de diferentes continentes? Então, os objetivos da guerra, ou o objetivo principal, era ampliar ou manter o domínio dos países em relação aos seus territórios, tudo bem? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu aí entre 1914 e 1918. E realmente, conforme as imagens que nós estamos vendo, foi um conflito de dimensões globais, como o título do combate sugere, né? Vamos adiante então, vamos ver mais alguns dados aí sobre essa Primeira Guerra Mundial, tá? Começando aí a falar sobre a política de alianças que aconteciam antes da Primeira Guerra Mundial. Então a gente sabe que os países europeus começaram a formar coalizões inimigas, coalizões opostas. Então, grupos diferentes se formavam e eles eram ali inimigos entre si, não é isso? Lá em 1882, só lembrando, a gente vai iniciar falando alguma coisa sobre ainda acontecimentos do século XIX. Então, em 1882, ocorreu a famosa Tríplice Aliança. Tríplice de três, não é isso? Então envolviam lá a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Daí ainda, lá de anteriormente, nós tínhamos, né, o que ocorreu até 1907 ali, a Tríplice Entente. Então vejam só, nós tínhamos a Tríplice Aliança e também tínhamos a Tríplice Entente. E na Tríplice Entente nós tínhamos França, Rússia e Reino Unido. Então eram dois grupos ali que se rivalizavam, né? Vamos adiante então, a gente vai ver aqui mais alguns detalhes. Agora vou mostrar para vocês um detalhe bastante interessante e ilustrativo do que foi aí essas questões relacionadas com a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá então dar uma olhada aqui nesse mapa, falando sobre o desenvolvimento, né, dessa que foi a Primeira Guerra aí de proporções globais, tá? Quais foram os principais motivos dessa Primeira Guerra Mundial? Uma delas, disputas territoriais. A outra, a exacerbação do nacionalismo de algumas nações. E aí a gente tem ainda outros motivos, né, que a gente vai ver agora, os revanchismos aí entre França e Alemanha, lá da antiga Guerra Franco-Prussiana. Então esse mapa que vocês estão observando aqui, ó, nós temos a Europa, não é isso? E aqui nós temos uns símbolos que estão aqui na legenda e a gente pode observar aqui então que, por exemplo, onde nós temos os triângulos vermelhos, nós tínhamos
democracia liberal, onde nós temos aqui a coroa, esse símbolo da coroa, nós tínhamos monarquia, aí nós tínhamos também república em alguns lugares, não é isso? Que é o caso aqui dessa construção, que lembra uma construção grego-romana. Tínhamos ainda o regime autoritário, né, mas com alguma constituição ou com constituição, que são esses países que têm esse símbolo do círculo preenchido de branco, com as bordas brancas, e nós tínhamos ainda os lugares com regime autoritário, que são esses países do mapa onde tem esse quadrado, não é isso? Então, de acordo aqui com a legenda, a gente consegue identificar exatamente qual era ali o cenário, né? Como que se comportavam ali os países com relação à democracia ou com a autocracia lá naquela época, tudo bem? Então a gente vai adiante aqui com outros dados, vamos observar mais alguns detalhes. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento, propriamente dito, da Primeira Guerra Mundial. Já chamando atenção aqui para essas fotos, né, para esse conjunto de fotos que traz cenas ali do palco de combate. E o que aconteceu a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive os estudantes de geografia, eles dizem que a logística ao modelo do que a gente conhece nos dias de hoje teve a ver com o esforço que se fez ali para coordenar operações conjuntas de diferentes lugares do mundo na Primeira Guerra. Enfim, a logística mundial evoluiu bastante, hoje em dia por outros motivos, inclusive comércio, etc., mas lá houve um primeiro esforço global de coordenação logística, né? Além disso, utilização de novas tecnologias bélicas lá na Primeira Guerra Mundial, que foi o caso dos tanques de guerra, dos encouraçados, dos obuses. Para quem não conhece essa palavra, obuses quer dizer canhões, são os canhões um pouco melhor desenvolvidos. Também tivemos lá a estreia dos submarinos, a utilização de gases, esses gases aqui como arma, tá? Como arma química, e também nós tivemos lá na Primeira Guerra Mundial o início da utilização de aviões para combate, né? Vamos adiante que a gente vai ver aqui mais alguns detalhes. Vejam só que ao mesmo tempo que nós tivemos o uso, a utilização de novas tecnologias, nós tivemos também a exposição das tropas de qualquer um dos exércitos, de qualquer um dos lados, a adversidades, que nesse caso eram condições de trincheira. Essas condições de trincheira, talvez você tenha visto aí em algum filme o que acontecia com aquelas tropas que ficavam nas trincheiras por muito tempo. Nós também tínhamos lá a guerra de atrito, que é o encontro corpo a corpo ali de diferentes exércitos, bombardeios e artilharia, guerra química, né? Nós falamos nos gases anteriormente, traumas psicológicos, que eram também advindos dessas condições de trincheira, escassez de suprimentos, fatores climáticos que também eram adversos e etc., né? Temos uma foto aqui, ó, que a gente pode observar aí que além das condições adversas, as condições de trincheira também nós tínhamos uma proteção ali no rosto dos soldados, muito provavelmente por conta do uso de gases, né? Gases como armas letais aí, então nesse caso, para matar pessoas, né? Vamos adiante então ver outros detalhes a respeito da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, agora falando sobre o fim desse conflito, tá? Então, lá em 1917, nós tivemos a entrada dos Estados Unidos e Japão na Tríplice Entente. Então você lembra lá que nós tínhamos duas tríplices. Então em 1917, só repetindo, nós tivemos aí a entrada dos Estados Unidos e Japão na Tríplice Entente. E qual foi o motivo? Acordos comerciais entre os Estados Unidos da América, o Reino Unido e França, tá? E aí a gente teve ainda, como um dos eventos do fim da Primeira Guerra Mundial, a derrota da Tríplice Aliança. Então aqui a gente vê Tríplice Entente,
E nós tivemos lá, né, conforme a gente falou antes, a Tríplice Aliança. Além disso, lá como um dos eventos do fim da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos lá a assinatura do famoso Tratado de Versalhes. E o que era esse Tratado de Versalhes que a gente vai ver aqui? Esse Tratado, né, de Versalhes foi um acordo que foi celebrado lá pelos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, justamente tentando chegar ao fim do conflito, tá? Ele foi celebrado, foi assinado em Paris, lá em 1919, no dia 28 de junho, e entrou em vigor, então, lá em 10 de janeiro de 1920, tá? O que mais que a gente tem para falar sobre o Tratado de Versalhes aqui? Vamos observar. O tratado determinava, então, que a Alemanha, que era o antigo Império Alemão, depois a República de Weimar, arcasse com todos os prejuízos causados pela guerra. Então, veja só, o Tratado de Versalhes, ele, dentre o que ele previa ali, tinha essa missão, né? O tratado determinava que a Alemanha, então, arcasse com todos os prejuízos que eles causaram ali durante o conflito. Temos mais dados aqui, né, sobre esse Tratado de Versalhes, que nós vamos observar. Então, ainda sobre as questões que os alemães lá tinham que arcar, as indenizações e retaliações ao território alemão causaram uma severa crise econômica e alimentaram um sentimento de indignação entre os alemães, por conta de que eles entenderam como um grande exagero aquilo que foi acertado no Tratado de Versalhes, tá bom? Esses exageros foram a justificativa que o Adolf Hitler, depois, algum tempo depois, utilizou para a situação de deflagração da Segunda Guerra Mundial. Então veja só, o Tratado de Versalhes, que foi assinado lá, como nós vimos, e entrou em vigor a partir de 1920, ele trazia algumas exigências que foram consideradas exageros pelos alemães, não é isso? E depois, lá na época do Adolf Hitler, isso foi utilizado, como a gente disse, como justificativa para que a gente tivesse lá o início e a evolução da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, tá? E aí um dos argumentos utilizados por Hitler é que a Alemanha tinha que se reerguer, tá? Se reconstruir. E para que ela se reconstruísse, ela tinha que fazer cessar o Tratado de Versalhes, cessar aquelas indenizações todas que a Alemanha foi obrigada a pagar ali depois da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? E aí, já que a gente falou um pouquinho sobre essa questão do final da Primeira Guerra, a gente já vai aproveitar para emendar aqui em dados que nós vamos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, essas imagens que nós estamos vendo aqui dizem respeito lá a eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Lá na Primeira Guerra Mundial, nós vimos imagens que estavam sendo recoloridas ali de forma digital, né, num trabalho sensacional feito por especialistas. Nós não temos o mesmo aqui, mas facilmente você encontra na internet essas imagens preto e brancas que se tornaram coloridas lá por conta do tratamento de profissionais aí de edição de imagens. Vamos falar algumas coisas aqui sobre esse conflito, então, que foi o mais famoso dos dois conflitos aí mundiais, né? Vamos a alguns dados, começando pelo desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Então vamos observar aqui o mapa, né? Nós temos o mapa mundi, nós temos diferentes cores que dizem respeito aqui a diferentes elementos da história para fins da Segunda Guerra Mundial, tá? Então em 1939, o exército alemão invadiu a Polônia. Então o exército alemão invade a Polônia, isso ocorreu lá na Europa, tá? Bom, a partir daí, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha.
Então, França e Reino Unido também aqui na Europa. E aí nós tivemos a formação dos aliados e a formação do eixo. Lembrando, gente, o que acontece numa guerra mundial? Existem dois lados, ou pelo menos nas duas guerras mundiais que nós vimos, dois lados que juntavam diferentes países. Na Segunda Guerra Mundial, eles eram chamados de aliados ou do eixo. Os aliados eram formados por Reino Unido, União Soviética, França e Estados Unidos da América, enquanto que o eixo era formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão, tá? Então nós tivemos aí o lado dos aliados e o lado do famoso eixo. E aí, gente, nós tivemos diferentes eventos e diferentes fases dessa que foi a Segunda Guerra Mundial. Na primeira das fases, isso posto aqui por alguns estudiosos, que ocorreu entre 1939 e 1941, essa primeira fase se chamou Supremacia do Eixo. O que acontecia nessa fase da Supremacia do Eixo? Nós tínhamos lá que a Blitzkrieg, né, era muito superior no combate, tá? Então a Blitzkrieg, ela era do lado alemão. Então na primeira supremacia do eixo, nessa primeira fase, nós tínhamos ali aquele lado que se destacava a Alemanha como líder, como vencendo ali o combate, né? Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios que eram dominados por britânicos, franceses e holandeses. Lembrando, isso ocorreu entre 1939 e 1941. E aí nós temos outra fase, que é a fase ali central do conflito, né? Essa fase vai se chamar equilíbrio das forças e ocorreu entre 1942 e 1943. O que aconteceu nessa fase? Os aliados conseguiram recuperar-se na guerra. Então, no primeiro momento, o eixo estava dominando e no segundo momento, o equilíbrio de forças, os aliados passam a se recuperar, tanto na Ásia quanto na Europa, tá? E aí, então, é equilíbrio de forças porque eles conseguiram equilibrar as forças com os alemães. Essa fase também ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. É como se fosse um momento ali em que o jogo estava empatado, né? E aí a gente vai para a fase final da Segunda Guerra Mundial, que foi, então, a definição do empate, que foi exatamente a derrota do eixo, que se deu ali entre 1944 e 1945, quando o eixo realmente entrou em decadência. O que ocorreu lá? A Itália foi invadida, Mussolini foi deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e em ambos os países entraram então em colapso, ou seja, houve a derrocada final do eixo, né? A gente pode observar aqui agora no próximo gráfico essas três fases. Então, só para reforçar e você lembrar, nós tivemos a supremacia do eixo de 1939 a 1941. Nós tivemos o equilíbrio das forças depois de 1942 a 43 e, por fim, a derrota do eixo, né? Principalmente ali representado pelos alemães entre 1944 e o fim da guerra em 1945. E aqui tem um detalhe, gente. Muitas pessoas não sabem que o Brasil lutou realmente lá na Segunda Guerra Mundial, né? Então as pessoas perguntam se lutou, se não lutou, e aí nós temos a resposta aqui para vocês é que realmente o Brasil lutou, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhada aqui num dos detalhes sobre essa participação aí da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vamos observar. Então, é verdade ou não que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial? Observem esse símbolo aqui de uma cobra fumando, vamos falar um pouco mais sobre isso posteriormente. Então, o Brasil participou, tá, da Segunda Guerra Mundial e do lado dos aliados.
Do lado dos aliados era do lado então dos Estados Unidos como representante principal. O Brasil enviou a FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, para combater na Itália. E aí nós tínhamos lá, a FEB tinha cerca de 25 mil soldados. E esses soldados, representando o exército brasileiro, participaram lá de batalhas como Monte Castelo e Fornovo di Taro, tá? Me perdoem pela minha pronúncia, apesar de descendente de italiano, com certeza não foi a pronúncia ideal. O que mais que a gente tem aqui sobre essa participação? Os estudiosos dizem que foi uma participação, então, da FEB. Essa participação foi crucial, ou seja, muito importante, né, para a vitória dos aliados lá na campanha italiana. Então as coisas estavam acontecendo em diferentes palcos. A participação da Força Expedicionária Brasileira foi muito importante para a vitória dos aliados, que eram principalmente representados pelos Estados Unidos, lá na campanha do combate que estava se dando lá em campos italianos, tudo bem? A gente vai dar uma olhadinha agora num videozinho que eu quero que vocês prestem bastante atenção e tentem responder aí antes da gente voltar para os comentários. Vamos lá. A imagem, eu acho que ela é um sinônimo ali do bicho tá pegando, né? Como se tivesse ali uma grande confusão, ou fosse iniciar uma grande confusão, quando a gente diz a cobra vai fumar. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? De que está se gerando uma grande confusão. Bem, eu entendo que a imagem retrata confusão, acerto de contas. Eu não sei e eu nunca vi esse símbolo na minha vida. Pelo que eu sei, né, pela história da aviação, esse brasão ele representava um esquadrão de aviação brasileira que participou da Segunda Guerra Mundial. A cobra vai fumar. E aí, e você? O que você acha que é esse símbolo? Vejam só, é uma cobra fumando um cachimbo, né? Então, gente, isso aí tem a ver com os boatos na época em que começaram a dizer que o Brasil ia lutar na Segunda Guerra Mundial. As pessoas não acreditavam que o Brasil ia mandar tropas para a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, eles diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil lutar num combate internacional daquela monta, daquele tamanho, daquele volume, não é isso? E aí, quando eles foram, contrariando então essas predições, ou seja, contrariando aí esse ditado, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil lutar na guerra, eles fizeram lá do seu símbolo exatamente uma cobra fumando, tá bom? Então vamos lá, tem muita coisa muito interessante sobre essa participação aí do Brasil na Segunda Guerra. Se você quiser pesquisar, você vai se aprofundar nisso. Vamos ver aí alguns dos eventos da Segunda Guerra Mundial, tá? Além dessa participação do Brasil. Então nós temos os eventos finais desse conflito, que foi justamente ali na fase da derrota do eixo, né, que ocorreu ali em 1944 e 1945. Então lá em 1944, no dia 6 de junho, nós tivemos o famoso dia D, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é exatamente o desembarque das forças aliadas na Normandia, que é lá na França, o que marcou o início da libertação da Europa Ocidental. Então, gente, esse aqui foi um dos eventos bélicos mais cruéis e heróicos de que se tem notícia até hoje, tá? Então, para quem lê aí sobre guerras mundiais, sabe perfeitamente o que simbolizou esse desembarque aqui na Normandia. Indo adiante, então, a gente vai observar aqui mais algumas datas que foram importantes nesses eventos finais. Vamos observar aqui no dia 25 de agosto, né, nós tivemos a liberação de Paris pelas forças aliadas. Então Paris tinha sido tomado pelos alemães e nós tivemos lá em 25 de agosto daquele ano a liberação de Paris. Em 16 de dezembro, início da Batalha das Ardenas, que foi a última grande ofensiva da Alemanha lá na frente ocidental, que era a frente que estava sendo ali dominada pelos aliados, não é isso? Vamos adiante então que a gente vai ver aí mais alguns detalhes. Em 1945, no dia 27 de janeiro, nós tivemos a libertação do famoso campo de concentração de Auschwitz, que era um campo que mantinha lá muitos
presos, né, de guerra, e aí você já deve ter visto aí muita coisa a respeito disso, inclusive temos filmes que relatam perfeitamente o que acontecia lá. No dia 30 de abril de 1945, houve o suicídio de Adolf Hitler, o símbolo maior, né, do nazismo, o maior de todos os comandantes, então, do eixo. No dia 7 de maio, nós tivemos a rendição da Alemanha, e essa história continua, nós temos outras datas aqui importantes para mostrar para vocês. No dia 6 de agosto, nós tivemos o famoso bombardeio atômico de Hiroshima e depois no dia 9 de Nagasaki, que foram bombas atômicas lançadas em 2 cidades lá do Japão. No dia 2 de setembro, então, de 45, nós tivemos a cerimônia oficial de rendição do Japão, marcando o final da Segunda Guerra Mundial. E quando eu falo nós tivemos, nós fizemos, nós estávamos, eu estou falando que nós, enquanto humanidade, nós testemunhamos esses ocorridos todos que aconteceram aí, gente, nesses conflitos mundiais, né? Vamos adiante aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos lá então, começando aqui pela questão da morte de cerca de 40 milhões de pessoas, segundo a ONU Brasil, Organização das Nações Unidas. Em 1945, então, nós tivemos a criação da própria ONU e o objetivo maior da ONU foi o de fomentar a paz entre as nações. Nós temos ainda outros dados para falar sobre ONU, que nós vamos ver aqui agora. Nós tivemos o famoso início do período conhecido como Guerra Fria, tá? Então, além ali da criação da ONU, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí o famoso período da tal Guerra Fria. Vamos continuar falando aqui sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aconteceu ainda que vários líderes traçaram planos e acordos para uma nova ordem geopolítica e econômica, isso em nível mundial. Nós também tivemos a famosa Conferência de Yalta, em 1945, que aconteceu na Crimeia, e a Conferência de Potsdam, em 1945, que estabeleceu lá as zonas de controle sobre o território da Alemanha. E aí, gente, vejam só aqui, nós vamos observar um mapa, vocês vão entender aqui uma outra questão, da divisão ali, de como que se dividiu as coisas lá na Europa, tá? Então, ainda como consequência aí da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a divisão ali da Europa em setores, né, de diferentes países, não é isso? Então, nós temos aqui essa parte vermelha, que foi a parte que ficou ali sob o domínio da União Russa, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e nós temos a outra parte, que é a parte ocidental, então aqui oriental para o leste, tá? Ocidental para o oeste, aí ficamos com outros 3 países ali, que é França, né? Nós tivemos a Inglaterra e os Estados Unidos, que dividiram ali, setorizaram essa parte oeste da Europa. Vamos ver mais alguns detalhes. Então, nós tivemos lá a Alemanha Ocidental, isso é a Alemanha que está ali dividida. Nós tivemos a Alemanha Ocidental, que era a porção oeste do território, controlada pelos Estados Unidos, principalmente, e aí era a parte capitalista, enquanto que a Alemanha Oriental, que era a porção leste, voltando a dizer, então nós temos oeste aqui e leste aqui, essa parte oriental, ela era governada pelo Estado socialista, né? Principalmente representado ali pela URSS, tá bom? Vamos adiante então, vamos ver mais alguns detalhes. Vejam que nós temos aqui como consequência ainda dessa divisão a instalação do Muro de Berlim. Você deve estar observando aqui que entre a parte vermelha e as outras 3 partes ali, azul, o verde e o amarelo, nós temos uma linha branca que é justamente o Muro de Berlim, tá bom? Vamos a alguns detalhes a mais aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos entender um pouquinho mais o que aconteceu aí a partir dessa divisão, tá? Então nós tivemos ali a divisão entre um bloco socialista e um bloco
que era o capitalista, não é isso? Então, com a decadência econômica lá das potências europeias, o mundo depois da guerra foi marcado, então, pelas duas superpotências que representavam o capitalismo e socialismo, que eram Estados Unidos e União Soviética. Tem mais alguns detalhes aqui para a gente observar. A Europa ficou dividida entre dois campos distintos, Europa Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos, e a Oriental, sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas duas potências mundiais foram protagonistas da famosa chamada Guerra Fria. Tudo bem? Jóia, então? Assim a gente termina essa aula, espero que você tenha gostado. Daqui a pouco a gente se encontra aí para uma outra aula, tá bom, gente? Logo mais, valeu!